Vamos retomar então? Vou colocar aqui na tela o slide para vocês. Ainda nesse assunto que nós estávamos tratando no bloco anterior, aqui uma outra súmula que fala dessa questão de não prevalecer uma norma coletiva em detrimento. É uma súmula que valoriza o positivado, o legislado, em prol do negociado, que é o que a reforma pretende suprimir em diversos aspectos. Tá certo? Vou avançar aqui um pouquinho. As próximas súmulas, elas têm todas esse mesmo mote. Então, vocês podem fazer uma anotação ali do lado do 8º, de todas essas súmulas que a gente vem tratando. Vejam que eu já não coloquei nada do outro lado, porque a gente ainda tá tratando ali do artigo 8º, parágrafo 3º da CLT. Então, anotem todas essas súmulas que a gente está passando do lado do artigo 8º, para lembrar que todas elas sofrem impacto com essa alteração. Na sequência aqui, 444 é a mesma questão. Quando a súmula 444 fala, por exemplo, que é assegurado o feriado em dobro nessa jornada 12/36, se houver negociação coletiva de que o feriado será pago de forma simples, ou que ele vai ser compensado, ou que ele já está compensado pelo domingo, são questões que precisam ser analisadas, que precisam de um debate mais profundo, porque a súmula faz essa ressalva de feriado em dobro, mas a norma coletiva ela pode dispor de outra maneira, ela pode entender que o labor no feriado já está abrangido pelo dia de não trabalho, porque na 12/36 trabalha-se um dia e no outro dia não se trabalha. Então, são questões que precisaram ser amadurecidas de fato pela jurisprudência. Não existe uma resposta hoje pronta para isso, mas é preciso que vocês tenham em conta que pode haver alteração por conta desse artigo que a gente está estudando. A próxima súmula que também trata dessa questão, que fala que não é possível elastecer os 5 minutos ali de limite por força do parágrafo 1º do artigo 58 da CLT, ou seja, novamente, o positivado, o legislado, a norma legal, o comando da lei não pode sofrer nenhum tipo de negociação coletiva. Nesse particular, foi essa interpretação jurídica que se fez. Contudo, com a reforma, esse seria um ponto que seria possível a negociação. E como a súmula não pode criar uma obrigação que não é legal, essa súmula também sofreria impacto dessa reforma. Nesse ponto específico, que fala que não prevalece cláusula, sem enfrentar, digo mais uma vez para vocês, sem enfrentar os defeitos do negócio jurídico tal qual previstos ali no Código Civil. Coação, erro, dolo, fraude, tá certo? Esse vai ser o grande mote. Se a reforma passar tal qual ela está proposta, uma norma ela só pode ser objeto de análise judicial, uma norma coletiva, se houver vício, se houver mácula, um ato pré-formação da cláusula, não um ato pós. Olha, essa cláusula foi formulada, mas a gente tem um limite de 1 hora de intervalo, por exemplo. Essa análise, essa construção jurisprudencial que o ministro Maurício Godinho Delgado fala com propriedade no livro dele, quando ele trata ali da questão do patamar mínimo civilizatório, de normas que seriam de saúde e segurança, que seriam ofensas à negociação. Já falei isso para vocês em outra aula. Repito, é um capítulo que vocês não podem deixar de fazer a leitura, porque muitas vezes em questão de segunda fase, a prova cobra essa expressão até. Patamar mínimo civilizatório, normas e ofensas à negociação, tá certo? É importante que vocês leiam e leiam no livro do ministro Maurício. Por quê? Porque ele trata com expressão e com profundidade dessa questão, e as bancas normalmente se utilizam da doutrina dele, inclusive para responder quando os candidatos impugnam
né, ali naquele prazo que o candidato tem para discutir as questões, quando a banca às vezes dá a resposta fundamentada em doutrina, nem sempre vem a resposta fundamentada em doutrina, mas quando vem nessas matérias eu já vi em mais de uma oportunidade o fundamento ser a doutrina do ministro Maurício, tá certo? Então essa súmula também cairia. Precisaria de um estudo aí profundo sobre essa questão. Vamos avançar um pouquinho aqui, a súmula 451, mesmíssima questão de... A norma coletiva traz, isso é muito comum, a norma coletiva diz que quem não tiver empregado em outubro do ano de pagamento da PLR não recebe. Um dos requisitos é emprego no mês de outubro daquele ano. O outro requisito é assiduidade. O outro requisito é cumprimento de metas pessoais. Muitas vezes, eu já vi muita norma coletiva nesse sentido. Ele estabelece um requisito formal, diz que o empregado tem que estar ativo naquele mês. Em uma construção jurisprudencial, o TST vem e diz que não, que na realidade o empregado ele concorreu para aquele lucro, então ele tem que receber de forma proporcional. Se ele, por exemplo, foi desligado em agosto, em setembro, em junho. Essa também seria, a meu ver, uma súmula que sofre o impacto dessa reforma, porque não é possível, pela reforma, anular simplesmente por essa construção jurisprudencial. Mais uma vez, anotem, o juiz só vai poder enfrentar validade de norma coletiva ou não, de acordo ali, nós veremos mais pra frente ainda na aula, salvo engano é o 611 ou 614 que fala o que pode ser negociado e o que não pode. Se a matéria está no que não pode ser negociado, é simples, não pode ser negociado, você consegue afastar os efeitos ali no caso concreto. Agora, se a matéria estiver dentro do que pode ser negociado, como por exemplo, a questão do intervalo passa a ser uma matéria que expressamente pode ser negociada, não cabe ao juiz afastar por essa construção jurisprudencial. É preciso que se enfrente os defeitos do negócio jurídico, doutrina civilista. Tá certo? Vamos avançar um pouquinho. Vou colocar aqui em tela cheia. Essa alteração, vou fazer a leitura e depois vou fazer um apontamento para vocês. Artigo 11, parágrafo 2º. Assegura prescrição parcial quando a alteração viola preceito legal. Essa súmula 375, ela fala que as ações que objetivem corrigir desvio funcional, a prescrição só alcança as diferenças de salário vencidas no período de 5 anos, ou seja, é uma prescrição parcial. Aí eu lhes pergunto, deixei esse questionamento, desvio de função tem previsão no CLT? Tem comando legal claro? Por que reenquadramento a prescrição é total? Não existe uma incompatibilidade? Se nós observarmos hoje, esquecendo a reforma, se nós observarmos hoje essa súmula 375, em comparação com a súmula 294, que já trata dessa questão de prescrição parcial quando a lesão é sucessiva e a matéria está assegurada em preceito legal, ela já não seria, essa súmula, não compatível com o que a própria súmula 294 atualmente estabelece? E esse artigo 11, ele nada mais é do que a repetição dessa súmula 294 do TST. Deixo esse questionamento para os senhores. Me parece incongruente que o reenquadramento seja prescrição total, porque esse reenquadramento, ele também não vai gerar uma lesão que se protrai no tempo? Todos os meses ele não vai deixar de ter um valor específico ali porque aquele reenquadramento não aconteceu? Por que o reenquadramento seria diferente do desvio funcional? Deixa a reflexão aí para os senhores. Outra súmula, que já em observância com a súmula 294, texto vigente, texto não cancelado do TST, que nada mais é do que esse artigo 11, como proposto pela reforma, ela não seria também congruente? Por quê?
Plano de cargos e salários. Fala que a lesão é sucessiva, se renova mês a mês, e que essa prescrição ela não seria uma prescrição total, ela seria uma prescrição parcial. Eu lhes pergunto, plano de cargos e salários é lei? Existe previsão legal que garanta que a empresa tenha plano de cargos e salários? A empresa pode simplesmente não ter plano de cargos e salários? Então, além do confronto com esse artigo 11 da reforma, me parece que essa súmula também já estaria em confronto com o próprio conteúdo da súmula 294. Mas eu sigo aberta a debate. Os senhores têm meu e-mail, fiquem à vontade. Se tiverem um argumento que me convença, faço aí uma atualização em outra aula e a gente debate novamente a questão. Vamos avançar um pouquinho? Outra súmula. Veja, vou fazer aqui a leitura com vocês. Tratando-se de pedido de diferença de gratificação semestral que teve seu valor congelado, a prescrição aplicável é a parcial. Verbete da súmula 294. Prescrição parcial é parcela assegurada em lei. Gratificação semestral tem previsão legal? Entrei na empresa para trabalhar. Vou receber gratificação semestral se não houver uma norma coletiva, um acordo coletivo, um contrato individual? Se por liberalidade o empregador não estipular? Eu tenho direito de ir para a justiça discutir a minha gratificação semestral simplesmente porque eu sou seletista? Não tenho. Não tem nada na CLT ou numa legislação esparsa em relação aos seletistas em geral que me dê esse direito. Então, isso não é uma parcela legal. Essa súmula, ao meu ver, ela não só contrasta com o artigo 11 da reforma, mas ela também contrasta atualmente com a própria súmula 294. Tanto que eu tive algumas aulas na época que eu estudava, que os professores diziam, olha, agora a gente vai começar a falar aqui de prescrição e decadência, e eu não conseguia entender. Porque eu dizia, caramba, mas por que a gratificação semestral que não está na lei, a prescrição não é total? Por que o desvio e o reenquadramento tem tratamento diferente? Eu ficava confusa e eu confesso que eu acabava decorando, quem nunca? Acabava decorando para conseguir acertar a questão ali, não perder na prova objetiva a questão. Depois de muito refletir, só para os senhores terem uma ideia, eu levei 8 horas para montar esse material. Fora o que eu já tinha estudado da reforma. Só para montar o material, para identificar essas questões, eu levei 8 horas. Muitas vezes a gente não tem. Hoje é um luxo que eu posso me dar de estudar 8 horas uma matéria tão específica como o impacto da reforma nas súmulas do TST. Quando a gente é concurseiro, a gente não tem, às vezes, esse tempo. Você tem ali um cronograma para cumprir, tem que estudar direito penal. Eu não gostava, mas tinha que estudar. Tem que estudar empresarial, você tem previdenciário para estudar. Então, você não pode ficar 8 horas debruçado para conseguir entender o sentido das súmulas de prescrição do TST. Hoje, tendo feito isso, eu digo, não existe sentido. Eu não vejo sentido nessas súmulas que falam de prescrição total e parcial do TST. E isso, com o artigo 11 da reforma, ocorre um contraste maior. Tá certo? Vamos avançar aqui um pouquinho. Vou colocar em tela cheia. Eu deixei ali para vocês porque nós não vamos estudar, mas para os senhores colocarem aí também uma observação no material, porque é muito importante o estudo disso. A execução de ofício, exceto quando as partes não têm advogado, ela cai. Não é possível que o juiz do trabalho, hoje, que é o grande diferencial da justiça trabalhista para a justiça comum, por exemplo, é essa possibilidade do juiz conduzir a execução de ofício. E veja, nós já temos um gargalo enorme, nós temos processos que simplesmente não são pagos, vão para o arquivo provisório e depois arquivo definitivo sem pagamento, já existindo execução de ofício. Essa é uma crítica que eu pessoalmente faço. No ambiente acadêmico me sinto segura para fazê-lo. A quem interessa que a justiça do trabalho não seja efetiva? Certamente não é o empregador.
certamente não é o empregado. O empregador que paga as verbas de acordo, ele não tem problema nenhum com a execução de ofício. Muitas vezes ele sequer vai ser executado, porque ele não vai ser processado. Se o for, reconhecidos os valores, ele vai depositar, porque ele vai cumprir decisão judicial. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma cultura de descumprimento generalizado de decisão judicial. As pessoas simplesmente não cumprem. Então, ao bom empregador não interessa que não exista uma execução de ofício. Ao empregado não interessa. À sociedade, aos direitos sociais, à efetividade do processo do trabalho e do direito do trabalho também não interessa. É um questionamento que eu deixo para os senhores e que eu tenho certeza que os senhores já sabem a resposta. Então, vamos fazer a leitura aqui dessa questão da prescrição intercorrente. Hoje a súmula 114, que inclusive eu não coloquei no material, mas ela contrasta, até porque a gente já estudou isso em aula. Então, os senhores já sabem, os senhores já têm no material de vocês, que essa súmula 114, ela contrasta com uma súmula do STF, que fala que a prescrição intercorrente é aplicável à Justiça do Trabalho. A 114 fala que não é aplicável, é inaplicável. E o artigo 11A da reforma passa a prever a aplicação. Existem muitos debates, não são poucos os debates acerca dessa questão, porque, de fato, existem várias abarrotadas, prejudicando, inclusive, o andamento dos processos de conhecimento, ou seja, a formação ali, eventual formação ali do título, porque a vara está atravancada de serviço com execução. Quem milita na área, seja servidor, seja advogado, quem tem contato sabe. Essa é a realidade de muitas varas no Brasil. Então, sempre existiu uma discussão se seria possível ou não aplicar. O que vinha sendo feito pela doutrina e pela jurisprudência era uma harmonização entre esse verbete do TST e o verbete do STF, dizendo, olha, a priori não cabe. Contudo, se houver uma providência que dependa ali do exequente, ele foi intimado, ele não deu andamento ao processo, aí caberia. Por exemplo, uma liquidação por artigos depende do exequente, não tem como o juiz de ofício processar. Seria o caso, esgotaram os meios, o juiz intimou, a vara fez tudo. Bacen jude, renajude, Deus me ajude, fez tudo, não achou dinheiro, não tem nada. Intimou para apresentar outros meios, aquele despacho padrão que vem da vara. Intime o exequente para apresentar outros meios de execução. Nessas situações em que depende o andamento do processo de manifestação do exequente, já existia um aceno da doutrina e da jurisprudência no sentido de que seria possível a aplicação da prescrição intercorrente. Mas, regra geral, não seria possível porque a execução se processa de ofício. Agora, pela reforma, não só a execução não se processa de ofício nos casos em que as partes têm advogado, como de fato essa questão foi resolvida e prevaleceu a posição do próprio STF, no sentido de que se aplica e ao menos nesse artigo se disciplinou o como se aplicar. É um artigo que também merece ali, todos esses artigos que nós estamos conversando, na realidade, como eles alteram súmula, eles merecem um estudo mais profundo. Aquele oitavo um pouco mais profundo do que o profundo, mas esse 11A também. Tá certo? Vamos avançar um pouquinho? Horas in itinere, esse é outro ponto, eu vou colocar. Senhores, tá sendo bem difícil gravar essa aula, confesso a vocês. Me sinto tranquila, mais uma vez, num ambiente acadêmico, para tratar dessas questões dos impactos, dos graves impactos sociais, do retrocesso que nós teremos se a reforma for aprovada tal qual proposta. Muito difícil gravar essa aula, porque eu começo a fazer uma reflexão. Eu travei aqui o slide. Nós vamos tratar agora das horas in itinere, e a reforma simplesmente, por opção do legislador, retirou as horas in itinere. O trabalhador não tem mais esse direito. É muito complicado quando você tem o artigo 7º caput e uma série de tratados internacionais ratificados pelo Brasil. O Brasil é membro da OIT.
ratificou uma série de tratados. Tem ali no artigo 7º caput, que o que se impõe em relação aos trabalhadores é uma melhoria contínua. O que você tem com esse artigo que fala da hora in itinere? Se não um grave retrocesso, um grave e nefasto impacto social para os trabalhadores do campo. Vou colocar aqui o slide para a gente estudar. Vou colocar aqui em tela cheia. Artigo 58, parágrafo 2º da reforma. Inexistência de pagamento de horas in itinere. Impacto total na súmula 90, que trata ali de qual é o trecho que abrange, qual é o tipo de transporte, o que é insuficiência. É preciso que a gente tenha em conta, não aquele trabalhador que gasta 15 minutos ali de hora in itinere. Existem localidades no campo em que o empregado fica 2 horas dentro do ônibus para chegar e outras 2 horas dentro do ônibus para voltar. Nós estamos falando em retirada de direitos pura e simples. Você simplesmente retira 4 horas da jornada. Se a jornada constitucional são 8, o que o legislador vem e faz é retirar 50% dessa jornada legal do rol de direitos desse trabalhador. Veja, o Brasil é um país de proporção continentais. Eu sei que nós moramos, muitos dos senhores moram em regiões urbanas, mas eu tenho família na roça. Eu sei qual é a realidade. E quando eu digo roça, é roça. Gente que planta tomate, pepino, abacaxi, vagem, que vive dessa agricultura. E esses locais não são de fácil acesso, senhores. Nós não estamos falando de 10, 15, 20 minutos. Porque ali o empregador forneceu a condução. Olha que bacana. Nós estamos falando de, muitas vezes, de horas. O Brasil ainda é um país muito agrícola, se não mais essencialmente como na década de 50. É um país que tem um setor de agronegócio fortíssimo e nós temos muitos trabalhadores no campo. Então façam essa reflexão. Vou avançar um pouquinho aqui para a última súmula desse bloco. Outra súmula impactada. Como não existem horas in itinere, também não existem outras questões. Essa súmula 90, ela trata das questões gerais das horas in itinere, e essa súmula 320 é uma questão pontual, que fala da cobrança ou não do transporte pelo empregador. Essa súmula também cai, não faz sentido que, inexistindo a parcela, exista essa discussão de cobrança ou não de valores. Então, são 2 súmulas que sofrem impacto direto com a reforma. Tá certo? Vamos então fazer um intervalinho para o pessoal que assiste as aulas no tablet ou no celular e a gente retorna em instantes. Obrigada e até já!